Boa noite, estamos aqui ao vivo. Passado uns 2 minutinhos aí de atraso, desculpem, mas para mais uma live com a equipe multidisciplinar e para nos assessorar, para somar essa equipe multidisciplinar, hoje eu vou receber a Candice Pome, que é gerontóloga. Para quem não sabe, não vou dar spoiler, ela vai contar tudo pra gente. A gente vai agregar uma à outra. E eu queria só dar uma introdução. Hoje a gente vai falar sobre os 3 aspectos do envelhecer, para a gente poder começar, né, esse bate-bola, que existe o envelhecer biológico, psicológico e o cronológico. O biológico é aquele que o médico consegue intervir de alguma forma. O psicológico, a geronto vai explicar pra gente, ela também consegue intervir. E a ideia é que a gente, de fato, consiga usar o tempo ao nosso favor, né? E peraí que ela deve estar chegando aqui, eu não sei se eu tenho que... Então, o meu objetivo é mostrar que envelhecer não tem que ser danoso, não tem que ser penoso, e que a gente pode sim envelhecer como vinho, né, que eu disse? Que a gente Opa, tem que ser melhor a cada que dia. Então, assim, que assim seja, né? e esse é o nosso propósito, a nossa missão aí de, sei lá, pelo menos profissional. Bom, eu conheci a Candice nas redes sociais através de uma amiga que tinha me apresentado um vídeo dela sendo entrevistada, acho que pela Mônica Martelli. Aí eu comecei a seguir ela no Instagram e eu admiro muito, pelo menos daquilo que eu conheço, né, das redes. Eu compartilho muito dos mesmos pensamentos e admiro até, assim, para aquilo que eu acho, né, que é a Candice Pome, mas a gente vai conhecer um pouquinho melhor dela aqui, mas é alguém que eu me espelho, né, pensando em maturidade, assim, aonde a gente quer chegar. Por isso eu convidei e ela foi super acessível e aceitou o convite. Obrigada por estar aqui hoje, para poder agregar aí mais conhecimento para todo mundo. Envelhecer com saúde, né? Obrigada, Poliana. Foi um prazer enorme. Eu acho que esse é o grande benefício das redes, né? A gente acaba conhecendo pessoas que talvez no dia a dia a gente, por uma questão geográfica, talvez nunca tivesse a chance, de se encontrar. E eu sempre digo que o Instagram ele me trouxe felizes amizades e possibilidades de contato com outros profissionais. E você, Poliana, com certeza é uma delas. A gente adiou essa live, mas hoje sai. Hoje sai. E para mim é um E prazer enorme, porque ver uma geriatra jovem como você, interessada no bem envelhecer, eu acho que só isso já vale a gente estar aqui conversando. ah, com certeza. Bom, então fala um pouquinho para o pessoal aí, quem que é a Candice Pome, qual que é a sua área de atuação, né? Tipo, atualmente, se quiser contar um pouquinho como que você chegou nessa área, porque assim, até a geriatria, assim, as pessoas falam, geriatra? Fica com aquele pontão de interrogação, não sabe nem o que é. Então, no meu próprio meio, assim, familiar e de amigas, a gente tenta explicar e aí rola aquele estigma, né? Tipo, é o médico do velhinho. Não, eu não sou a médica do velhinho, não é bem por aí. Mas é para isso que a gente está aqui nas redes agora, Eu estava para tentar agora estigma. conversando, eu estava agora conversando com uma pessoa e quando eu falei para ela, eu falei, não, é a fulana, que é minha geriatra, tal dela, falou assim, mas peraí, você tem uma geriatra? Eu falei, eu tenho. Ela falou assim, mas eu achei que a gente deveria ir pro geriatra, sei lá, quando a gente já fosse chamado de idoso, depois dos 60 e poucos. Eu falei, então, esse que é o grande erro. A É, gente não entende que a geriatria ela pode ser muito benéfica para o nosso planejamento do envelhecer. E isso pode ser a partir dos 40. Né? A gente não fica, às vezes, 15, 17 anos com um pediatra, muitas vezes, porque né, a criança tá lá, vai ficando, aí nas primeiras coisas de jovem ainda acaba sendo atendido pelo geriatra, que cuida daquela parte da vida. O geriatra é e o ainda assim, você pediatra. falou 60 anos, né? E mesmo os que têm 60, fala, não, eu não preciso de geriatra. Então, logo que eu me formei, assim, eu recebi muitos nãos por até conhecidos, mães de amigas, que já estariam super dentro do critério da geriatria, mas não se enxergam pelo estigma do envelhecimento. Então, assim, eu resolvi mudar a estratégia, daí depois
De repente, porque hoje eu queria mais focar em você, a gente troca ideia com relação a isso. Mas que geriatria, assim, eu, até para tirar um pouco esse estigma, eu criei o projeto 30 a mais, porque, gente, a partir dos 30 a gente já começa a acumular comorbidades, assim, existem alguns cuidados que a gente já pode aproveitar essa janela de oportunidades, né, para de fato investir em performance não atlética, né, mas performance em saúde, para poder viver livre de doenças incapacitantes depois dos 80 anos, né? O pessoal fala, ai, não consegue pensar tão lá na frente, né? Mas deixa eu parar de falar, porque eu sou muito tagarela. Fala Imagina, você, quem que é a imagina. Candice Pome? Então, eu sou psicóloga, eu acho que muitos daqui para, né, os seus seguidores que não me conhecem, mas eu sou psicóloga de formação, eu trabalhei 26, 27 anos em corporações multinacionais, sempre trabalhando com a parte de comportamento humano, então era a psicologia aplicada ao entendimento do comportamento humano, para entender o que a gente poderia fazer para melhor agradar esse consumidor. E eu sempre tive muita simpatia pelo envelhecimento, porque eu tinha uma avó, Dona Dete, que faleceu ano passado, com 98 anos, uma avó que ensinou a gente não só a viver, mas ensinou a gente, inclusive, a como morrer. Minha avó teve uma morte muito bonita, muito digna, e foi uma morte do jeito que ela sonhou, do jeito que ela queria. Ela sempre dizia que ela falava assim, eu quero morrer de puff. Eu falava, o que é isso, vou morrer de puff? Ela falava assim, tá deitada, tá fazendo nada, de repente, puff, e já foi. E foi exatamente assim, foi melhor. Ela tava cantando, né, deitada. Aí a gente viu que já estava chegando nos últimos momentos, a família se reuniu e assim ela foi, cantando. Então, a psicologia voltada com comportamento, né, conectada com o comportamento humano, com essa conexão de afeto com a minha avó, me trouxeram essa vontade de trabalhar com o envelhecimento. E aí eu fui procurar na academia aquilo que eu via na minha avó, mas de maneira empírica, mas não sabia como que eu poderia ajudar outras pessoas a terem uma velhice parecida com aquela, né? É fácil, é poética, é romântica a velhice? Não. A gente sabe disso. Todas as fases do desenvolvimento humano, elas trazem algum desafio. Mas a velhice, ela traz muitos desafios, né? Desafios físicos, desafios psicológicos, desafios cognitivos, desafios sociais, desafios financeiros. E se a gente não está pronto, quanto mais cedo a gente começa, a gente nunca está pronto, vamos, né, falar a verdade. Mas quando ninguém está pronto para adoecer, ninguém está pronto para perder a independência, ninguém está pronto para deixar de dirigir, ninguém está pronto para não querer sair porque não está animado para ver os amigos. Ninguém está pronto para essas coisas. Mas quando você começa a falar disso antes, perto dos 30, dos 40, o que acontece é que você começa a ter estratégias para o envelhecer. Você consegue ter mais opções, você consegue olhar para o seu portfólio de saídas, opções, né, hipóteses, e você tem mais cartas na manga. Então, por isso que quanto mais cedo a gente fala, melhor ainda. E por isso que me alegro muito de ver uma geriatra como você, super jovem, porque a gente sabe, quando eu fiz o meu trabalho, né, de conclusão da especialização, a gente via que até dentro da própria medicina existe o preconceito, né, eu sou um médico que cuida do começo da vida, você vai ser um médico que cuida do final da vida? Não. Eu cuido só da beleza e da pele, eu sou uma dermatologista, mas geriatra? Por que você vai trabalhar com isso? Então a gente vê que até no mundo acadêmico, no mundo da saúde, da medicina, existe um preconceito com relação a isso. É só pegar o número de geriatras versus o número de pediatras. E eu vou até, assim, aproveitar essa deixa para dizer que eu caí na geriatria, assim, tipo, meio que de gaiato. Eu não tive, assim, uma convivência tão próxima dos meus avós, mas a geriatria, ela, assim, eu escolhi geriatria, na verdade, porque eu já estava num hospital onde existiam muitos idosos, né, o servidor estadual, e o meu desejo é que eu não fosse médica de uma única coisinha. Eu queria poder enxergar o paciente como um todo. Então eu falei, bom, eu preciso ser especialista, eu não quero ser uma clínica. Então eu vou para geriatria porque a gente precisa olhar o todo. Isso. E aí, ao longo do processo, eu fui meio que me decepcionando com a especialidade. Porque eu via que tudo que a gente fazia era derrota, praticamente. Porque os pacientes já eram internados, né? Porque a gente da geriatria só recebia acima de 80 anos, né? Intra-hospitalar, tirando os ambulatórios. Mas o ponto é que
a geriatria, a gente é ensinado de fato a cuidar da fase de final de vida. Só que existe aí um gap de oportunidade da gente cuidar daquilo que já se sabe sobre prevenção e que pouco se fala, até porque as próprias pessoas não valorizam isso. Então, hoje eu estou numa transição, porque eu sou sim geriatra, mas eu me especializo em nutrologia, de fato, para trazer essas estratégias para um envelhecer bem-sucedido. Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam criar um pouquinho. Todo geriatra é igual? Não. Da mesma forma que os psicólogos também não são todos iguais. Então, por exemplo, eu já recebi aqui, você é a terceira psicóloga, mas você é uma psicóloga com foco no envelhecimento. O André Luiz era um psicólogo focado em performance, mas para quem está focado assim de esporte, de trabalho, e a Grace era focada em mulheres maduras, para aquelas mulheres que estavam ali ainda na fase de sendo mães e tendo todas as questões do cuidado, né? Ter que cuidar dos pais, cuidar do marido, cuidar dos filhos e, tipo, sobrecarregada. Geração Então, sanduíche. Isso. São enfoques diferentes, mas todos com o mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade de vida, eu acho, né? Então, que investir em saúde, eu acho que investir na prevenção vai ser sempre mais eficaz, a mais efetiva e a mais barata também. E isso Sim. não é investir em dinheiro que a gente fala, é investir atenção, é criar um pouquinho daquilo que você falou aí, de a consciência de se planejar. Porque se você pensa sobre o assunto, você sabe onde você quer chegar, que nem a sua avó, que foi bem, mas porque ela já imaginava como seria. Então, eu comecei a live falando que eu te admiro muito. Hoje eu tenho 30 e poucos, você deve ter uns 40 e poucos. Tenho 49, esse ano é 50. Isso, maravilha! E assim, eu olho assim as mulheres quem que eu quero ser? E quem hoje tem 60 tem que olhar para quem tem 80. E tipo, quando a gente se planeja minimamente, a gente não quer tapar o sol com a peneira, eu acho que o enfrentamento fica mais fácil, porque a gente vai ter que lidar. Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo vai envelhecer. Por mais procedimento estético que você vai fazer, existem algumas intervenções médicas, sim. As psicológicas, sim. Mas a cronológica, a gente não consegue parar o tempo, nunca vamos conseguir parar. Exato. Então, é melhor enfrentar, né? Tipo, não tem de uma forma mais realista. Não tem possibilidade. Eu acho que a gente não dá para lutar contra o tempo. A gente tem que ter o tempo como nosso aliado, né, trabalhando em nosso favor. E aí a grande questão nessa profissão que você me perguntou o que hoje eu estou fazendo, né? Depois de ter saído de multinacional, eu comecei a recuperar a psicologia, mas recuperar a psicologia com esse olhar do envelhecimento. Então é isso. Eu sou uma psicóloga, mas eu não atendo criança, não atendo jovens, não atendo casais, eu atendo pessoas que estão, de alguma forma, se deparando com desafios de transições de segunda metade de vida. Então, essas pessoas são as pessoas que me interessam. E muito me surpreendeu quando eu vi que essas pessoas eram as pessoas que menos interessavam muitos profissionais de saúde. Porque as pessoas não queriam lidar com isso. Então, assim, as pessoas que me interessam são essas pessoas que já têm um repertório de vida, que já têm uma milhagem, que já viveram, já passaram por várias coisas. E estão num momento hoje onde elas querem ainda que esta segunda metade da vida seja igual ou mais significativa, mais relevante do que a primeira. Então, elas olham ainda essa segunda metade de vida como uma grande possibilidade delas se tornarem quem elas vieram para ser. Do ponto de vista emocional, do ponto de vista profissional. Então, tem muita lenha para queimar, como a gente diz, ao contrário do que todo mundo pensa que até os 40, 50 anos eu tenho que ter resolvido minha vida. Eu tenho que ter meu patrimônio, eu tenho que ter já uma profissão, eu tenho que ter um relacionamento. Gente, se a gente vai viver 100 anos, quantos relacionamentos a gente vai viver? E não precisa mudar de parceiro para isso, né? Porque as pessoas falam, Candice, então quer dizer que eu tenho que me separar? Não, não tem. Mas o relacionamento que você tinha com seu parceiro aos 20 anos de idade, seguramente vai ser diferente do relacionamento que você vai ter com esse parceiro, se você ficar com ele, aos 60 anos de idade. E que bom que vocês possam mudar juntos. E que bom que vocês possam evoluir juntos. E se isso não acontece, se um dos dois fica estagnado em algum momento, aí sim a gente vê as separações, os divórcios ou os relacionamentos sem
propósitos, né, sem algo significativo, adoecimentos emocionais. Então, o meu papel é ajudar essas pessoas a enfrentarem esses desafios de segunda metade da vida com ferramentas que ainda são muito desconhecidas. Pouco se fala sobre isso, são poucos os autores. Você sabe, na própria geriatria, muita coisa que está se descobrindo sobre saúde, sobre estratégias de envelhecimento ativo consciente, são muito recentes. Se você for pegar no mundo, né, na academia da psicologia, começou a se falar sobre envelhecimento depois dos anos 70. E quando você olha isso, você fala, meu Deus, mas como assim? Começou a se estudar a infância no século passado, a adolescência no século passado. Mas o envelhecimento começou a ser estudado nesse século. Por quê? Né? Ou há 50 anos atrás. Mas por quê? Porque as pessoas não viviam tanto. As pessoas não viviam, não tinham... a expectativa de vida era até século passado 46 anos. Né? E se a gente hoje vive, a expectativa foi para 76 e a gente sabe que isso tem um recorte social muito sério, recorte de gênero, porque mulheres vivem mais, pessoas que têm mais informação, mais acesso à qualidade de vida também vivem mais. Quer dizer que em 100 anos não dá para a gente pensar que a gente vai fazer sempre a mesma coisa, que a gente vai ser sempre a mesma pessoa. A gente vai evoluir. Então, o meu trabalho é para isso, é com essa intenção genuína de como é que eu posso ajudar essas pessoas, né? E as marcas também, porque como o meu background, a minha formação também foi em multinacional de produto, e eu trabalhei muito com estratégia de marca, de reposicionamento, de marketing, de mídia, o meu trabalho também é ajudar as marcas, as agências, os produtos que querem falar de uma maneira autêntica, genuína com esse público. Porque entender você precisa... o problema real, né? Dessas pessoas sem ficar aquela... Sem fazer disso um estereótipo. O que a gente menos precisa nessa idade de vida é mais um estereótipo para a gente poder encarnar. Então, para que a publicidade, os produtos, as promoções, elas sejam adequadas a esse público, que é um público muito carente de muitas soluções, a gente precisa de gente que entende desse aspecto para poder também orientar as pessoas. Que é a mesma coisa, quando você trabalha para um público que são mulheres grávidas, você precisa ter pessoas que entendam sobre a maternidade ali. É a mesma coisa sobre envelhecimento. Acho que a gente precisa ter pessoas que entendam a respeito disso. E para isso que estamos aqui. Né? Exatamente. E aí você falou até que, assim... eu queria que você contasse um pouquinho qual que é o perfil do público, né, que te procura. E eu sei que você faz uns grupos também. Você não atende só no individual, né? Igual a gente fala, psicólogo, tipo, é como se fosse eu. Fala, eu não preciso de psicólogo para dar palpite na minha vida, que tem gente que ainda tem muito desse estigma também, acha que... Mas eu sei que você faz um trabalho em grupo. Então, conta pra gente como que costuma ser, assim, quais são as questões que vocês levantam, assim, como que costuma ser essa dinâmica? Bom, primeiro que tem pessoas aqui, a Cida, a Elisa, pessoas que eu conheço na vida e conheço das redes e pessoas que me acompanham. Eu falo que hoje, ontem, né, eu completei 21 mil seguidores. Eu estava até falando para os meus filhos, que são adolescentes, eu falei, olha, eu me orgulho mais do número de postagens que eu tenho, porque cada postagem eu sentei, escrevi intencionalmente sobre esse tema. Mas chegar a 21 mil pessoas que querem falar sobre um tema que não é nada sexy, que não é nada fácil, um tema árido, um tema difícil, um tema que muitas vezes toca em feridas familiares que a gente não está muitas vezes pronto. Para mim isso é uma conquista muito grande, muito, assim. Muito, eu fiquei muito emocionada, porque eu não tenho uma agência, eu não tenho quem roubou, eu não tenho gente para me conseguir. Eu acho que cada pessoa que entrou, que saiu, né? Porque você sabe muito bem, entra muita gente, sai muita gente. Mas cada uma dessas pessoas que entram aqui, elas sabem, eu falo com elas no direct, eu conheço um pouco, né, delas. E algumas dessas me acompanharam nessas aventuras, porque eu me aventurei a fazer algumas coisas. Então, eu tenho um atendimento individual, que é para tratar do seu, né, de um processo específico de amadurecimento. Mas eu também processos no individual, geralmente, qual que é o perfil do... Quais são as questões, assim, os problemas que no individual essas pessoas trazem para você? Primeiro que, assim, quando eu comecei a fazer esses atendimentos individuais, pensa assim, mentoria e consultoria em longevidade não é uma profissão que existe. Sim. Eu criei essa profissão.
Porque eu falei, não tem nenhum nome que defina o que eu faço. Não existe um nome. Porque eu sou psicóloga, mas eu não sou uma psicóloga para você ficar a vida inteira indo lá. Eu trabalho por ciclos, ciclos de 8 sessões. Eu acredito que 2 meses de trabalho, com trabalho rigorosamente semanal, eles têm, é o tempo que eu aprendi, né, com várias tentativas, da pessoa dar um ritmo naquilo que ela quer solucionar, ao mesmo tempo ter um amparo, ter suporte acadêmico, ter uma escuta, né, afetiva, que é essa escuta do psicólogo, e ao mesmo tempo também ter um olhar de negócio, porque muitas vezes na verdade, desafios de várias maneiras. Tem a questão da mulher que vive essa geração sanduíche, que é essa mulher que tem que cuidar dos filhos e ao mesmo tempo tem que cuidar de pais que estão ficando idosos, e ela se perde nesse caminho falando, e aí, quem eu sou? O que eu quero fazer? Quem sou eu na minha relação com meu parceiro? Quem sou eu na minha relação com meu companheiro, minha companheira? Então, essa mulher, ela fica muito perdida nesse momento. Ela fala, o que eu quero? Porque, na verdade, ela se dá conta também que não é que ela vai morrer, ela criou os filhos, ela tem a profissão dela, ela tem o casamento, mas não é que ela morre daqui 15 anos. Ela se dá conta que ela vai viver pelo menos mais 4, 5 décadas. E aí ela se pega diante de uma folha em branco falando, e aí, como é que vai ser esse segundo ato da minha vida? Então, essas dúvidas trazem muito essas pessoas para a minha mentoria. A maioria são mulheres, eu posso dizer que, assim, 90% dos meus clientes são mulheres que estão com essa dúvida e não tinham com quem conversar. Muitas vezes essas mulheres, elas já fazem terapia, elas já fazem um personal, ou elas já se conhecem o suficiente para dizer, não é mais terapia que eu preciso de um foco para poder pensar em pilares da minha vida que eu quero mudar. Eu quero me transformar. Tem coisas que eu quero me transformar ainda. E eu quero focar nisso. Então, por isso que eu trabalho em ciclos de 8 sessões. A gente faz 8 sessões para olhar para as questões que estão mais ali, que estão submergindo, que estão mais aparentes. Mas é óbvio que num trabalho terapêutico, com qualquer trabalho terapêutico, quando você começa a cavar, outras coisas começam a aparecer. Então, assim, esse público, do ponto de vista etário, eu já tive mentorandas de 34 anos e já tive mentorandas de 78. Então, assim, não é muito a idade, é mais o estilo de vida e o que essas pessoas querem para esse segundo ato da vida delas. Como é que elas se imaginam, que eu brinco, né? Que é a velha que eu quero ser. Então, quando essas pessoas começam a olhar e se imaginar como velhas, como futuras velhas, elas começam a falar, tem algumas mudanças que eu preciso fazer agora. E eu preciso de ajuda para mudar isso da maneira mais efetiva. E aí essas pessoas me procuram. Então, isso é o atendimento individual. Por outro lado, eu vi que nessa fase da vida, tinham muitas pessoas passando pelas mesmas dores ou pelos mesmos desafios. E eu também percebi que muitas vezes um trabalho em grupo acaba sendo muito benéfico. Porque você consegue trocar informações e você faz uma amizade com pessoas que estão passando pelos mesmos desafios que você está passando. É um outro tipo de amizade. É diferente da sua amiga de infância, é diferente da sua amiga do clube, é diferente da sua vizinha. Você se conecta num nível muito profundo, numa camada muito profunda com essa pessoa. Porque é como se você estivesse no mesmo momento, né? E às vezes a gente tem amigas de muito, muito tempo, só que cada isso. uma tá numa fase, então, tipo, perde um pouco aquele proximidade, Isso. afinidade. E até algumas amizades que até você fala, puxa, nessa etapa da minha vida eu nem consigo me relacionar muito com aquela pessoa, porque não tem um assunto, não tem... E realmente tem momentos que você se pluga mais em algumas pessoas e se despluga de outras. E tá tudo bem. A gente precisa também aprender que a gente não é refém de amizade. Né? As amizades, elas têm que fluir de acordo com o nosso momento de vida. E aí, muitas vezes, essa pessoa que tá passando, que é uma total desconhecida, e tá passando por um mesmo desafio que você, o que acontece é que essa pessoa faz um vínculo emocional, essas pessoas fazem um vínculo emocional de uma outra natureza. É como se elas estivessem pegando um trem para o mesmo destino. E elas começam a dividir as paisagens da viagem. O que é difícil, o que é fácil. Então, elas são viajantes desse mesmo destino. Então, eu falei, putz, grupo é uma coisa interessante. Então, eu fiz dois formatos de grupo. Eu faço a jornada por Zoom, que acontece umas... Ano passado eu consegui fazer 4 jornadas, foi lindo, assim, super interessante para mim, porque eu aprendi muito também. Cada 15 mulheres que chegam, são mulheres, cada uma é um universo. E eu acho que quando começa a rolar uma troca no grupo, é tão bacana. E eu fico mais feliz ainda que quando acaba a jornada,
Eu saio do grupo, mas o grupo não se desmancha, elas continuam amigas. Né? Isso, para mim, é um dos meus grandes Só para objetivos. pontuar, porque eu botei aqui que a gente ia falar sobre os segredos da longevidade. Esse é o primeiro, gente. Porque pessoas precisam de pessoas. Então, eu acho que esse é um dos grandíssimos segredos, é que a gente precisa... as pessoas se ajudam e aí faz você se sentir até mais vivo, né? De querer continuar, viver, enfrentar, enfim, suporte. É um segredo, é uma estratégia. Você ter amigos que estão com o mesmo olhar para o futuro que você é muito difícil. Sempre dizem, né, que a gente é o resultado das 6 pessoas com as quais a gente mais convive. Se você convive com pessoas que não querem se enxergar num estágio de mais idade ou mais velho, pessoas que não estão preocupadas com o que elas comem, como elas cuidam do corpo, com as amizades, em se autoconhecer, é difícil que você vá nessa jornada. Então, se você se conecta com pessoas que têm esse mesmo objetivo, essa jornada acaba ficando mais interessante. Então, os grupos por Zoom, eles me possibilitaram falar com gente, por exemplo, brasileiras que estavam na Dinamarca, nos Estados Unidos, em outros estados, em Florianópolis, eu tive muita gente no Rio Grande do Sul, em Floripa, em Goiás. E esse grupo por Zoom foi muito interessante, porque é isso, esse grupo rola sem mim. Né? Depois das 8 das aulas que a gente faz, e entre as aulas tem exercício, tem reflexões que a gente se propõe a fazer, dividir elas fora das aulas, elas trocam as impressões depois. Mas para quebrar o gelo, quando você vai começar, que ninguém se conhece ainda, tipo, você inicia com um tema em específico, quando você abre o grupo assim, você começa com um tema e aí as pessoas que se identificam com aquele problema entram? Assim? Não é com o tema. Na verdade, a gente entra já com uma apresentação, cada um se apresenta e por que tá lá. Né? E por que quis falar sobre isso? Mas né? O que junta essas pessoas, assim? Tipo, vamos começar um grupo. Daí Não, eu anuncio e elas vêm e se matriculam nesse grupo, certo? É uma jornada fixa que existe de período de tempos em tempos. Inclusive, eu ia ter uma em março agora, vou ter agora a próxima em abril. Quando eu abro a inscrição, as pessoas, eu coloco o programa, falo sobre todos os assuntos que a gente vai fazer e a gente tem um tema para cada aula. E a gente tem exercícios, reflexões, meditações, visualizações dentro de cada bloco de conteúdo. Exatamente para trazer para essa realidade essa formação de como é que eu vou me construindo como essa mulher mais velha. Como é que eu me construo, como que eu construo esse meu futuro. Então, esse é a jornada virtual que a gente faz por Zoom, mas é ao vivo. Não são aulas que eu gravei. Toda aula é uma aula ao vivo. E é uma interação ao vivo. E tem também os retiros. A Cida acabou de falar. A Cida foi uma mentoranda minha que foi num retiro que a gente fez. Eu pilotei o ano passado. Um encontro no interior de São Paulo, onde a gente reuniu mulheres que estavam enfrentando desafios da segunda metade de vida e onde eu me experimentei também como moderadora desse retiro, usando muitas ferramentas que eu uso, que vão além da psicologia. Né? Eu estudo muito constelação sistêmica, apesar de toda a polêmica, psicólogo, né? Eu não faço constelações, mas eu já participei e eu acredito muito nas teorias. Eu acredito muito na questão energética, vibracional, de física quântica. Eu sou uma pessoa formada em cura através de imposição de mãos, com reiki, com cromoterapia, enfim, vários cursos nessa área. Eu sou formada em egiptologia, onde eu entendo também as divindades, as trocas. Então, eu me arrisquei nesse retiro, trazer várias ferramentas que a gente usou nos 2 dias e meio que a gente ficou lá. E que foi muito bacana. Foi uma experiência muito interessante, o grupo se conheceu, tinha gente que já se conhecia, mas o grupo se conheceu e até hoje a gente tem um jantar a cada 2 meses que a gente se encontra. Então, essa relação com pessoas de outras bolhas, ela é muito benéfica. Porque você encontra parceiros de viagem, né? Gente que quer ir para o mesmo caminho que você, envelhecer de uma maneira consciente, conhecer gente que está nessa mesma pegada. Então, é isso. Então, tem esse atendimento em grupo e tem atendimento individual. E o tema da aposentadoria é algo muito recorrente? Para os grupos, você diz? Então, tipo, se chega a ser, assim, algo... Porque eu vejo muito isso, né? E aí, às vezes, eu fico no consultório, os pacientes, eles... É sempre um marco, assim, quando eles... Porque é aquela coisa, né? A vida inteira esperando se aposentar, na hora que aposenta, passa... sei lá, 1 ano e a pessoa já, tipo, fica meio perdidaça, assim. E aí, às vezes, começa a somatizar. E aí, quando um pouquinho que a gente conversa no consultório, você fala, caramba, tipo, eu sou muito impotente pra
porque eu sou da parte médica, a gente faz os exames, a gente orienta as estratégias, mas como eu falei, né, do envelhecimento biológico. Sim. Mas a gente sabe que o psicológico, ele acaba ele acaba afetando o físico. Então, coisas que a gente não consegue ver alteração de fato nos exames, né? Então, é uma coisa que eu bato muito ponto. Todo mundo fala, ah, vou marcar consulta com você, mas estou esperando sair meus exames. Eu falo, eu não quero saber seus exames. Seus exames, tipo, sem essa história, não me diz nada. E às vezes isso é sei lá, é um erro na forma de pensar, né? As pessoas acham que os exames mostram tudo, e nem sempre. Às vezes é uma questão de realmente ter que trabalhar em conjunto, sei lá, um psicólogo, ou assim, qualquer atividade de autoconhecimento, né? Tipo, então, seja se encontrar ali numa atividade, numa academia onde faz amizade e aí cria um novo projeto Estilo de vida, de vida. um novo projeto. E aí, Sim, às vezes, as pessoas têm, assim, às vezes não, né? Elas têm muita dificuldade de conseguir se enxergar vivendo de uma outra forma, porque no final das contas foram 40 anos é trabalhando, isso. muitas vezes. E antes eu acho que as coisas não eram tão, assim, não mudavam tanto. A pessoa passava 30 anos, 40 anos trabalhando na mesma empresa, tinha aquela rotina. Hoje as coisas estão mudando um pouco, né? Tipo, é mais difícil, assim, eu manter tanto tempo numa empresa só. Você até, né, hoje, sei lá, fiz medicina, mas depois você começa a se envolver com, sei lá, áreas de marketing, áreas de contabilidade. Hoje você tem que saber um pouco de tudo, porque senão você fica para trás. Deixa até a gente meio ansioso. Mas, que rola, assim, Então, as dessa pessoas, questão? você me perguntou se as pessoas elas procuram muito pelo tema da aposentadoria. Para o consultório, as pessoas já chegam para mim, elas já, a aposentadoria já é um fato, né? Então, mesmo as mais jovens, elas sabem, elas falam, eu não vou ficar aqui a vida inteira, eu tenho que me preparar para o meu, né, pro meu lado B, eu tenho que pensar na minha próxima profissão. Porque, assim, o conceito de aposentadoria, que foi criado depois da era da industrialização, né? Junto com a parte industrial, o que era aposentadoria? A pessoa ela se retirava para os aposentos ou ela se retirava de cena porque ela fisicamente não conseguia mais exercer o trabalho que lhe era imposto, que era um trabalho muito braçal naquela época. O conceito de aposentadoria hoje, ele ficou mais fluido, porque, fato, a gente vai ter um marco onde a gente vai receber a aposentadoria do governo, se der tudo certo, né? Se tiver previdência para todo mundo que vai se aposentar. Mas levando em consideração, considerando que isso vai acontecer, o fato de você ser um aposentado não quer dizer que você não trabalhe. E isso tem mudado muito. Quase que 66% dos aposentados pelo INSS do Brasil, eles trabalham em alguma coisa, em algum trabalho informal, ou eles seguem trabalhando. Tem muitos médicos que já se aposentaram e continuam exercendo. Você sabe disso. Psicólogos, a mesma coisa. Fato é que a aposentadoria, ela nada mais é do que um marco. Eu falo que é a mesma condição de você ganhar o direito de estacionar numa vaga de idoso, só que com um agravante. A aposentadoria, ela vem com toda a sua história financeira. Se você não estava pronto para aquele momento, para se aposentar, e sabendo que você vai viver muito mais do que, né, as gerações passadas viveram, então ela vira um marco, mas ela vira um marco também de preocupação. É um marco social, porque você não vive mais com aquelas pessoas. É um marco de identidade, porque muitas vezes também você não é o fulano de tal empresa. Você agora adquire o seu sobrenome, né, puro, sem ser a fulana de tal hospital, o fulano de tal empresa. E isso causa uma mudança na identidade da pessoa. Se ela espera esse ciclo acabar, ela chegar à aposentadoria para ela pensar o que ela vai fazer, aí sim a gente vê doenças que elas vão ser físicas depois que elas passaram por doenças emocionais, né, pelo corpo emocional, pelo corpo espiritual. Então é isso que você estava dizendo. Os exames, eles já marcam, são marcadores, eles marcam quando essa doença já foi para o corpo físico. Quando uma depressão, ela virou uma queda, né? A pessoa estava tão desatenta, levantou, ficou tanto tempo na cama, virou uma queda, virou uma quebra de fêmur, isso virou físico. Virou uma labirintite, virou uma surdez, várias outras coisas, uma rigidez, várias doenças que a gente sabe que começam no corpo espiritual, vão para o corpo emocional, e isso se tangibiliza
no mundo físico, que é aí quando você vê as coisas nos exames. Então, os exames eles servem basicamente para constatar, né, na geriatria. Eu acho que isso que é a complementariedade do nosso trabalho. Eu como gerontologista, você como geriatra. Quando uma pessoa, um geriatra, me encaminha alguém, é porque essa doença já estava física e eles precisam cuidar desse corpo emocional. Quando eu encaminho alguém para o geriatra, é que eu vejo que a pessoa está com uma doença emocional e que isso pode, de alguma forma, virar uma doença física. Então, ela precisa olhar os marcadores dela, ela precisa saber o que ela está fazendo com o corpo, os testes de exame de sangue, ela precisa fazer um teste neurológico, porque já está falhando algumas coisas. Ela precisa, para ela rapidamente criar estratégias para que ela lide com aquilo, porque ou que quanto mais cedo a gente conseguir fazer regredir aquele estado biológico, né? Ou paralisar, na melhor das hipóteses. Então, do ponto de vista de atendimento clínico, quando chega para mim, chega muito... A aposentadoria, ela é um dos temas, mas a pessoa já está cavucando por que aquilo fez tão mal. Geralmente chega para mim, eu vou me aposentar e eu não sei o que eu vou fazer com o meu tempo livre. Então, me ajuda a descobrir o que eu posso fazer. Então, também, com o meu passado, né, minha experiência em negócios, em empresas, eu consigo ajudar essa pessoa também fazer um modelo de negócio para um hobby que ela tinha e ela começar a pensar como é que eu posso fazer disso alguma coisa. Não vai gerar o mesmo ganho, mas eu estou socialmente ativo, eu consigo falar com as pessoas, isso me complementa a minha renda. Então, também eu consigo ajudar na parte emocional, mas também na parte de como é que a gente estrutura isso para que isso de fato seja um pilar para você, social, emocional e financeiro. Mas o mais interessante, que é importante a gente falar aqui, é que a questão da aposentadoria tem chegado muito para mim, eu tenho falado muito para as empresas, para as corporações. Não adianta a gente fazer um grande programa de diversidade e inclusão e falar sobre etarismo, sobre envelhecimento, né? Eu vou até subir hoje um vídeo que eu falei muito sobre esse caso das meninas, enfim, de Bauru, que fizeram declarações etaristas a respeito da pessoa que tinha 40 anos e estava na sala delas. Eu acho que a gente tem que mudar esse teor, sabe, da indignação e ir para ação. A gente fica só na parte de indignar-se, mas a gente não age. E não vai ter mudança do ponto de vista cultural se a gente não partir para ação. Então, assim, o fato das meninas foi ótimo, porque eu acho que elas aprenderam, infelizmente, da pior forma, mas elas têm a vida inteira para aprender. Né? Elas aprenderam jovens, muita gente me falou, Candice, mas essas coisas a gente aprende em casa. Muitas vezes, dentro de casa, as pessoas não têm respeito com as pessoas mais velhas. Como é que você vai querer... da troca, né? Porque, assim, eu entendo... Eu trabalho com a minha mãe, assim, numa empresa da família. E, assim, tem a questão da novidade de quem está dentro do mercado atual, que mudou e muda constantemente. E tem a experiência de alguém que já viveu pra caramba. Então, a gente tem que ter o respeito para ter, de fato, essa troca. E crescimento para ambos os lados. É intergeracional. É intergeracional. Só para terminar esse raciocínio, só para terminar essa... Quando as pessoas falam isso, não adianta. O ministro da Educação se indignou a respeito desse... Tá, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai ter uma aula sobre etarismo nas escolas? A gente vai ensinar no ensino fundamental que a gente nasce, cresce, se reproduz. E entre se reproduzir e envelhecer, entre se reproduzir e morrer, a gente tem 40 anos envelhecendo, 50 anos envelhecendo. Até... E aí... Porque... desculpa, pode... Não, então, assim, onde a gente vai conseguir fazer realmente a mudança de fato? A gente vai ensinar isso. Porque eu tenho certeza que se essas meninas tivessem sido expostas a esse tipo de conteúdo na infância, na adolescência, na faculdade não seria... Né, um assombro elas se depararem com pessoas de 40 anos enquanto elas têm 20 na mesma sala. Então, se elas tivessem, né, uma família onde os mais velhos mudaram de vida, tiveram uma transição importante, se recasaram com 50 anos de idade, conheceram um novo amor aos 50, foram trabalhar numa nova profissão aos 60, talvez isso não causasse tanto espanto. Então, assim, mudar uma cultura não adianta só indignar-se. A gente precisa se indignar e também ter ação. Então, por isso eu ofereço também, outro trabalho, que é o letramento em longevidade para as empresas. Amigo, sua empresa é uma multinacional. No primeiro dia de trabalho, no dia de integração do seu funcionário, você tem que falar quais são as suas políticas de valores da companhia. Se você vai falar de valores da companhia, que todo mundo faz isso no dia de integração,
Você não tem que falar sobre que vocês não toleram o etarismo, que ali eles vão conviver pelo menos com 4 gerações diferentes de idade, que a empresa preza e prima pelo fato de que essas 4 gerações podem aprender juntas. Então, assim, isso para mim é moldado quando você está aculturando uma pessoa, quando você está ajudando a pessoa a entender onde ela está entrando, seja numa escola, numa instituição de ensino, ou seja numa organização de trabalho, num hospital, numa organização de saúde. Mas, enfim, eu acho que a aposentadoria ela entra, mas eu acho que a gente, antes de um plano de aposentadoria dentro de uma empresa, a gente tem que ter um letramento em longevidade. É um passo Exato. anterior. O que eu queria complementar é só que, pensando no processo mesmo de envelhecer, né? Tipo, porque a gente sempre coloca ali na balança o que é fisiológico e o que é patológico. E aí existe um estigma de que necessariamente você vai ficar mais esquecidinho, vai ficar mais lento, vai ficar mais. A gente sabe que, assim, existem dados de que o volume cerebral vai diminuir 3% a cada ano, a partir dos 50 anos, mas que no envelhecimento normal, isso não altera a funcionalidade daquele indivíduo de cumprir exatamente o mesmo papel que ele sempre desempenhou. Então, que às vezes o que pega é a desmotivação. Tipo, às vezes a pessoa tá ali trabalhando, sei lá, desmotivou por algum motivo, ela está desinteressada. Então, não é que ela está esquecida, ou que ela é incapaz, ou que, na verdade, tipo, talvez, aí eu acho assim, também é uma questão de posicionamento da própria pessoa que tem que definir, né, assim, se enxergar aonde ela está, se ela quer estar ali e demonstrar a capacidade, né? Tipo assim, trabalhar as questões, é que eu falo de investir em performance, significa você, de fato, prevenir as doenças degenerativas, né? Que aí a gente sabe que quanto mais idade, maior o risco de você acumular comorbidades, e é isso que um dia pode te tornar incapaz. Mas como você falou, pode, exato. Então, mas que precisa, de fato, a pessoa se preocupar, porque hoje eu vejo muita gente de 30 anos que acha que não precisa de um geriatra, e eu não digo nem pela especialidade em si, mas eu tô falando sobre cuidado em saúde. Que quanto antes, melhor, e que nunca é tarde demais, né? Tipo, pra gente começar a se cuidar. Então, pensando... Ai, gente, me perdi. Pensando que não existe essa questão da incapacidade, né? Tipo, o etarismo, desde que você se molde para isso. Às vezes você trabalhou a vida inteira por uma questão financeira, mas desde que você se planejou, você vai trabalhar com aquilo que você gosta. Isso é a melhor idade. É você poder ter escolhas, mas o trabalho que você faz, eu imagino que seja meio que nesse sentido. É isso. O brasileiro não tem muita cultura financeira, né? Tipo, cultura de planejamento financeiro. E eu acho que o planejamento em saúde, que a gente também não tem cultura nenhuma com relação a isso, anda junto. E eu acho que isso é muito importante e precisaria ser cada vez mais falado, porque a gente precisa, de fato, olhar para um futuro. Eu sei que todo mundo está preocupado com o imediatismo, né? Tipo, tanto nas questões estéticas, mas a gente é responsável, as nossas escolhas de hoje é responsável pela nossa qualidade de vida do amanhã. Então, a questão da aposentadoria, do respeito, né, tipo, enfim, com o público mais velho, a questão da troca, tudo isso é importante. É muito importante. E aí, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa, de perguntar. Porque tem um script, que além de médica, a gente vira produtora de conteúdo. Bom, gente, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta para a Candice, ela está aqui disponível, que agora é a hora. Eu vou só pedir para ela tentar resumir a nossa live, deixar assim, qual a mensagem final que você gostaria que as pessoas levassem para casa de tudo que foi falado aqui. Eu tinha preparado que eu acho mais ou menos assim um bate-bola, né? Como você cuida das questões mais psicológicas que a gente falou da aposentadoria e não só da aposentadoria, né? Mas as questões mais do envelhecimento psicológico.
eu tinha preparado a parte do biológico, né? Então, essa questão de envelhecer o normal e o não, e o patológico. Por exemplo, massa muscular, né? Porque a gente, às vezes, a pessoa tem um trabalho que é braçal. E geralmente essas pessoas, até pela própria atividade laboral, elas se tornam mais fortes, sim. Uhum. Porque o corpo ele tem essa maravilhosa capacidade de se adaptar, mas que, por exemplo, massa muscular, a gente sabe que a partir dos 30 anos a gente começa a perder. E, em média, a gente perde 1% de massa muscular ao ano a partir dos 30. Depois que você passar dos 50, você vai perder 2% ao ano. Em média, isso seria aí uns 500 gramas de músculo por ano. Só que a gente, quando faz um trabalho, né, em consultório de avaliar a bioimpedância e tudo mais, e a gente faz um planejamento de treino, um planejamento alimentar, junto com os demais exames dele todo, se ele ganha 1 quilo de músculo, é como se a gente estivesse retardando 3 anos, Sim. né, de envelhecimento, porque a gente já sabe que o exercício, além de ser considerado a pílula anti-câncer, anti-inflamatório, melhor Antidemência. antidemência, ajuda na questão da disposição. Então, assim, não dá para encapsular os benefícios da atividade física. Então, a gente são questões que às vezes, né, o sedentarismo também ele não é muito valorizado, as pessoas não entendem, ainda acham muito que fazer exercício é por estética. E, eu não preciso mais disso, eu não tenho mais idade para ficar me preocupando em fazer. E na verdade não é isso. E não é aquele exercício de, eu vou fazer uma caminhada, tipo, como se estivesse passeando no shopping, que não faz esforço nenhum, não vai colher os benefícios da atividade física. Então tudo isso precisa ser direcionado no consultório. É o trabalho que a gente faz. Além disso, assim, muitas queixas que, por exemplo, a boca amarga, tô tendo muito refluxo, usa omeprazol cronicamente. Doutora, mas eu vi que saiu na revista que causa demência usar omeprazol. É verdade ou não é? Tipo, uma série de questões que realmente medicação é como se fosse para uma muleta que vai melhorar a nossa qualidade de vida, mas o ideal mesmo é a gente não usar remédio nenhum. Nem suplemento de vitaminas ou whey protein, essas coisas, melhor seria se a gente conseguisse obter todos os nutrientes através do alimento de verdade. Totalmente. Então, e além disso, o pessoal acha que tudo é assim, não, eu vou lá na ginecologista porque eu vou colocar um chip e aí vai melhorar, tipo, toda a parte estética. Ela tá mais pela parte estética do que pela parte de risco cardiovascular. Então, acho que, assim, os valores estão um pouco invertidos, eu acho. E aí, bom, por isso eu acho essencial se você realmente se preocupa com a sua saúde, porque realmente saúde, assim, o resto a gente corre atrás, mas sem saúde, o que se sobra, né? Então, tem diversas questões que a gente trabalha no consultório e eu acho que o investimento em saúde, assim, saúde é um investimento de longo prazo. Então, essa é a minha mensagem que eu queria deixar, pelo menos da parte do corpo físico. Biológico. E agora, gente, eu não vi aqui. A Candice vai deixar a mensagem dela. O que eu acho que o bate-bola que a gente propôs aqui, o que eu achei interessante é falar, bom, como é que a gente vê do corpo físico, né? Que é o corpo, a parte biológica, que é o que a Polly está trazendo, e como é que eu trago do ponto de vista psicológico. Então, se por um lado, fisicamente, né? O que a gente faz para ser essa velha do futuro? Que vai poder estar socialmente sendo ativa, fisicamente ativa, que tenha, que se sinta relevante no mundo, que tenha as suas conexões de afeto sendo aí validadas diariamente. A gente precisa entender que o físico e o emocional, eles não se dissociam em momento nenhum. A gente sabe que o primeiro impacto de uma depressão é a pessoa ser sedentária. E o inverso também é verdadeiro. Uma pessoa sedentária, que não mexe o corpo, que não oxigena, tem muitas chances de se deprimir também. Então, nunca a gente vai olhar um corpo físico do corpo emocional em separado e do corpo espiritual também. Né? Eu acho que é entender quando a gente faz uma curadoria de vida, que é o trabalho que eu faço com a pessoa que está aqui, né, que me procura, olha, estou em desafios de segunda metade de vida e quero ajuda. Primeira coisa é a gente fazer uma curadoria.
O que que a gente olha para a vida dessa pessoa juntos e fala assim, o que faz sentido eu manter daqui para frente, o que não faz mais sentido? Quais são as coisas que eu quero carregar na minha mochila daqui para frente, para o meu próximo ciclo de vida, e o que que não me faz mais sentido? E o que que não faz sentido, às vezes são posses, coisas físicas, às vezes você mora numa casa que só te dá trabalho e que não te dá mais prazer. Às vezes você tem várias contas, várias compras. Não é difícil eu ter muitos casos de gente que é viciada em compra. Que compra, tá sempre em dívida, mas tá sempre comprando, não tem dinheiro, mas tá sempre comprando. Então, às vezes a gente tem que entender todos esses processos, eles estão ocultando alguma questão emocional que está por trás. Então, por que a gente precisa se abastecer o tempo inteiro de uma nova compra? Por quê? Que vazio é esse que eu tento preencher e que eu não consigo me enxergar? Então, junto com essa pessoa, a gente faz uma curadoria de vida. Do ponto de vista físico, material, o que que eu tenho que eu não preciso ter e que vai me deixar mais leve. Do ponto de vista emocional, quais são as relações, a minha rede de afeto que eu quero construir para o próximo período, próximo ciclo da minha vida. E que relações não fazem sentido neste momento da minha vida. A gente aprendeu essa fidelidade à amizade que a gente aprende na primeira metade da vida. Quando a gente se liberta disso na segunda metade da vida, é um grande alívio. Porque a gente tem amigos, por exemplo, que são amigos da vida inteira, que a gente enche a boca para falar, esse é meu amigo de infância, essa é minha amiga do colegial. Tem momentos a gente vai se mudando ao longo da vida, a gente vai se transformando. E muitas vezes esses amigos, eles não fazem sentido neste seu momento de vida. No momento que você se casa, você faz sentido você estar com vários amigos que se casaram, tem viagens em conjunto. Aí tem uma época que todo mundo tem filho, né? Todo mundo se junta com muita gente que tem filho pequeno. Faz sentido naquele momento. Depois você se divorcia, você tem um monte de amigas que também estão nesse momento. Gente que está cuidando de pais idosos e você tem várias pessoas que estão nesse momento de vida ou que os filhos estão saindo de casa. Então, as amizades, no final das contas, elas se moldam também pelo momento de vida que a gente está chegando, que a gente tem. E a gente não deveria ter vergonha de fazer isso, porque é nesse momento que essas amizades fazem sentido. Quer dizer que você não pode ser amigo dos seus amigos de infância? Não. Quer dizer que neste momento tem outros amigos que você acabou de fazer essa amizade, mas que eles parecem melhores amigos da vida inteira. Por quê? Porque são viajantes do mesmo trajeto. Porque estão olhando para a mesma paisagem. Né? Estão no mesmo trem olhando para a mesma paisagem. Então, isso não é só para as amizades, isso são para as relações mais próximas também. Relação de irmãos, relação de marido-mulher, companheiros. Então, se cada ano a gente se distancia meio grau das pessoas com as quais a gente se conversa, a gente convive, a gente tá lá, seja na vida privada, na vida a dois, ou na vida de amizades, a gente precisa entender que ao longo do tempo, se a gente vai se modificando, se essas mudanças elas não estão apontando para a mesma direção, no final a gente vai se distanciar. É físico. Não tem muito o que fazer. Agora, a gente precisa, nessa curadoria de vida, a gente precisa entender quem a gente quer ser, quem é essa velha que a gente quer ser, quem é esse velho que eu quero ser. No melhor uso dessa palavra. Para quem não me conhece, eu amo a palavra velho, parênteses, porque eu tive a chance de conviver com velhos incríveis na minha vida. Foi uma dádiva. Eu tenho pai, mãe incríveis, são velhos incríveis. Minha avó foi uma velha incrível, minhas tias são velhas incríveis. Então, velho para mim é um status. Então, eu sempre fico pensando, quem é essa velha que eu quero ser? Enquanto a gente não consegue colocar isso como objetivo, isso como direção, a gente não consegue fazer uma curadoria da vida dessa pessoa. De falar, putz, isso não me serve, isso serve, isso eu ponho na minha mochila, isso eu tiro. Então, eu vou me reorganizando para essa etapa de vida. Essa é a ajuda, né? Você falou da ajuda biológica, ajuda psicológica que eu posso dar. É ajudar essa pessoa a fazer uma excursão, na verdade, uma incursão para dentro dela mesma. E ela se olhar de um jeito que como ela nunca se olhou. Não como um olhar de mãe, não como um olhar de companheira, não como um olhar de profissional, mas com esse olhar de futuro, de falar, quem é essa velha? Quem eu quero ser? Com quem eu quero estar? De quem eu quero me cercar quando eu tiver 80 anos? Quais são as experiências de vida que eu quero ter até essa idade? Então, eu ajudo essa pessoa a se olhar e ter uma visão muito transparente e única a respeito dela, porque se a gente não conseguir autenticidade na segunda metade da vida, essa é a nossa última chamada para o embarque de quem é esse ser autêntico que a gente quer ser. A gente passou a primeira metade da vida respondendo à expectativa de muita gente, do chefe, do marido, dos filhos, do vizinho, sei lá.
né? Mas na segunda metade da vida a gente tem que escutar a gente. É fácil? Não é, porque a gente tem muitos papéis sociais que a gente desempenha ainda. Mas essa trajetória, a única coisa que eu posso dizer é que é uma trajetória incrível, se você tiver coragem de fazer. Porque você vai muito mais leve para esse lugar, você tem mais opções, né? Se você tiver com o seu corpo sendo olhado com cuidado, você tem mais opções, você tem na sua manga várias cartas de como você quer exercer essa sua autenticidade. E de quebra, quando você se encontra, que aconteceu muito ao longo dos processos, quando você se encontra, quando você se olha com esse olhar de quem você quer de fato ser e o que você quer fazer para as pessoas que estão à sua volta, você de quebra, de bônus, você ganha o seu propósito. Você olha e fala assim, cara, eu sou muito boa nisso. Eu sei que eu consigo ajudar as pessoas nisso. Sem nenhuma modéstia e sem nenhuma soberba também. É dizer, eu tenho tempo limitado aqui. Eu olho para cá e falo, eu tenho, sei lá, 3 décadas, 4 décadas pela frente. Se eu tenho esse tempo limitado, aqui que eu quero me colocar a serviço? Então, é olhar de maneira estratégica. Assim como você tem estratégias de saúde, de performance, você tem estratégias da sua vida emocional. Com quem eu quero me juntar, com quem eu não quero conviver, com que tipo de emoções eu não quero mais me expor, com que emoções eu quero me juntar, porque isso me engrandece e me fortalece para esse segundo momento. Então, basicamente, é ajudar a pessoa a ir junto com essa pessoa, que é um grande privilégio, com essa pessoa nessa incursão a si mesma. Isso aí, até porque, né, gente, estamos todos na mesma jornada. Estamos todos envelhecendo. Eu acho que cada fase tem a sua dificuldade. O envelhecimento não vai ser diferente. Eu acho que dá para todo mundo envelhecer como a avó da Can disse. E de repente, né, se tudo der certo e, né, tirando alguns fatores externos, mas pensando pelo menos na geriatria das doenças que mais limitam hoje em dia, que são as doenças crônicas, e elas começam aos 30 anos, não aos 80. Então, acho que dá pra gente, de fato, se cuidar, se planejar. E que é só uma última coisa, porque eu me empolgo falando disso. A genética, ela não é... A genética, ela é um direcionador, mas ela não é um delimitador. E a epigenética, ela tá aí para falar sobre isso. Não dá para você dizer, os meus pais são hipertensos, então, eu já tenho aqui, eu não tenho como escapar de uma doença cardíaca. Não é verdade. A gente vê muitas pessoas que têm familiares com muitas comorbidades, como você está dizendo, as doenças crônicas, que são as que mais matam e limitam, doença cardíaca, pressão, diabetes, que mais? Me ajuda. Oncológicas. As oncológicas, e a gente sabe... As 3 principais são a cardiovascular, depois vem as pulmonares e depois vem as oncológicas. Mas a maioria delas são tratáveis, assim. E você pode ter uma vida, um estilo de vida que ajude a você não tirar esses bichinhos da jaula dos seus genes. Manter-los lá encapsulado. Então, se você tiver uma vida... com um estilo de vida que te ajude e cercado de pessoas que também queiram ir para essa mesma viagem, porque isso ajuda muito, é diferente. Você ter amigos, é ótimo ter amigos que vão te levar para ir tomar um drink, mas também é ótimo você ter amigos que no dia seguinte vão querer ir dar uma voltinha no parque com você enquanto bate papo. Então, tudo na vida é equilíbrio. Então, a gente se cercar de pessoas que queiram ir para essa viagem de uma maneira autônoma, com saúde, com capacidade intelectual mantida, é isso, gente, é epigenética pura. A gente pode driblar essa genética, a parte má da genética. Para quem não sabe o que é epigenética, é a influência que o meio externo gera sobre a sua genética. Então, hoje já existem vários estudos que consolidam a ideia de que 80% das doenças são evitáveis. Apenas 20% é a sua genética que determina. Porque o meio tem uma capacidade incrível de ligar e desligar genes. Então, às vezes, você até tem o gene do câncer de mama, mas os seus hábitos não deixam ele se manifestar. Então, por isso, você não desenvolve. Então, basicamente, é um resuminho aí do que rola. E um dia eu vi uma frase que eu achei bem legal, assim, a longevidade só faz sentido no coletivo. Ninguém quer viver muito para viver sozinho,
né? Então, tipo, apesar de ter essa troca, né, a intergeração, mas é legal você estar com alguém que conviveu com que teve o mesmo background que você. Então, de fato, além da gente se cuidar, a gente tem que cuidar de quem a gente ama, né? Para que todo mundo aí consiga, sei lá, ter mais tempo para viver novas experiências. Acho que esse é o grande ponto. Não importa se você vai morrer cedo ou se vai morrer mais tarde, assim. Porque todo mundo fala, ai, mas eu não quero viver até o 100. Eu falei, tá bom, mas você não sabe até quando você vai estar aqui. O problema não é viver até o 100. O problema é viver limitado ao longo de 30, 40 anos, porque você simplesmente não se preocupou com aquele que era o mais precioso da sua vida, que era a sua independência, a sua autonomia. E geralmente aqueles que menos querem dar trabalho são os que mais dão. Então, vamos cada um assumir a responsabilidade da sua própria saúde e ser um pouquinho mais consciente na hora de fazer escolhas. E isso independente mesmo da idade, porque eu vejo gente de 30 anos, assim, enfiando o pé na jaca e fazendo questão de mostrar que não, porque eu posso fumar, e querendo usar as exceções como regra. Enfim, um dia a vida cobra. Que não seja tão já, porque doenças crônicas precisa de tempo, né, para de fato poder trazer para manifestar as doenças graves, que daí já é câncer, já é Alzheimer, que daí a gente já não tem mais o que fazer, a gente palia mesmo. Mas a ideia é a gente seguir o exemplo aí da vovó da Candice. Tá bom, gente? Então, obrigada pela participação. Eu acho que, bom, tinha muita gente te elogiando aqui, que te conheceu no retiro, falou que foi um divisor de águas. Então, ó, para quem tiver curiosidade, entra lá no Instagram dela. Vamos ver quando que ela vai lançar os próximos grupos. Para quem não tiver um geriatra, mas assim, hoje nem comentei, mas eu nem digo que eu sou geriatra, mas eu digo que eu sou médica de performance em saúde, até para poder mudar um pouco esse mindset das pessoas e elas entenderem o meu propósito de trabalho. É a gente, de fato, preparar o nosso corpo, porque o nosso corpo é a nossa casa, né? E aqui a Ana tá falando, que reflexões maravilhosas. Sempre que eu ouço a Candice, reflito muito sobre a velha que quero ser. Quem não conhece a Candice, eu também adoro essa. Ela sempre escreve notas para a velha que eu quero ser. E Toda aí, terça. Toda terça. Toda terça. Ah, então tá bom. Eu não sabia que tinha um dia específico, mas toda terça temos notas. Eu fico sempre esperando para ver qual que vai ser o próximo recadinho. A Cida falou que a Ana é uma querida. É uma pessoa que eu conheço só virtualmente ainda. Mas várias que eu tenho aqui, eu falo, gente, são pessoas que estão lá no... a gente se fala, enfim, nos posts, nos comentários. Mas são pessoas que me acompanham aqui desde que, enfim, eu abri o... Você começou o Instagram. Seus filhos que devem ficar super orgulhosos de você, né? Tipo, a mamãe bomba nas redes. Olha... há controvérsias, porque filhos adolescentes sempre têm vergonha de mãe, mas eu não posso reclamar porque eles são. Meu filho veio, pegou o cachorro, falou, mãe, você tá em live, foi lá, segurou o cachorro para não fazer barulho. As amigas da minha filha sempre falam, tia, você é demais, vi você falando não sei o quê. Então, assim, eu acho que o único legado que eu posso deixar para eles é que se eu for uma velha, né, que com tudo isso dê menos trabalho para eles, eu acho que eu já cumpri minha missão. Ou se eu der trabalho, que eu seja uma pessoa boa, de dar trabalho, mas ser uma pessoa gente boa. Já que eles vão ter que fazer alguma coisa comigo, que eu seja uma boa companhia. Acho que é difícil quem se planeja, quem sabe, porque sempre vai ser, por mais que a gente precisa de ajuda, e eu acho que todo mundo um dia vai precisar, se nunca precisou, um dia vai, todos vamos. Quando a gente tem essa experiência, né, de lidar com pessoas, de falar sobre envelhecimento e tal, a gente acaba sendo aquela pessoa que aproxima, que todo mundo quer estar perto, que quer aprender com a gente, enfim, a gente sempre tem o que a agregar, assim. Enfim, acho que é isso que é o mais importante, a gente de fato envelhecer, fazendo com que as pessoas queiram estar à nossa volta. Eu acho que é o recado. Olha, só para terminar falando uma coisa, né? 10 anos nos separam, mas a nossa paixão pelo envelhecimento realmente é um laço que não tem como se dissolver. A gente já passou de uma hora e se deixar a gente fica aqui mais pelo menos umas 2. Com certeza. Então, gente, obrigada pela participação, pela audiência.
E espero vocês na próxima live, que vai ser na próxima quinta. A gente vai receber uma nutricionista para complementar e somar a nossa equipe multidisciplinar. Obrigada, Candice. Espero Obrigada que a gente pelo faça mais lives com novos temas. E é isso aí, gente. Bom final de semana que estamos quase lá. Beijos. Obrigada, beijo.